Paz do Senhor Jesus. Está melhorando, está melhorando. Isso é para a gente ficar mais animado e esperto. Vamos continuar nossa abençoada caminhada no estudo da palavra. Números capítulo 21. Os irmãos estão sendo abençoados, edificados com o estudo. Amém. Eu tenho sido muito abençoado. Acho que eu sou o mais privilegiado de vocês. Não tem uma vez que a gente abre a palavra para estudar e preparar esses estudos, meus irmãos, nem uma vez em que eu não me emociono muito na presença de Deus e aprendo tantas coisas. E tem sido muito gratificante, muito bom. Vamos continuar firmes nesse propósito de estudar a Bíblia sequencialmente, pedindo a Deus que cada estudo, coisas novas, sejam colocadas no nosso coração e que coisas velhas possam ser trazidas à nossa memória. Coisas que já ouvimos tantas vezes, mas que nós precisamos ser lembrados. Vamos pedir sempre a Deus para que esses estudos possam nos abençoar e nos levar a uma comunhão mais íntima, mais profunda com Deus, possa nos fazer crescer em sabedoria. Números capítulo 21. Eu vou ler alguns versículos. De novo, é um texto longo. Então eu vou ler alguns versículos e à medida que formos fazendo o estudo, vamos lendo. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares esse povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e às suas cidades. E aquele lugar se chamou Horma. Ficamos só até aí. Deus abençoe essa palavra e aplique no nosso coração. Depois continuamos lendo o resto. Olhe para a sua folha, aí com o esboço, relembrando o texto básico, que está aí em Números capítulo 10, versículo 29. Vamos ler juntos esse pequeno trecho do texto. Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: eu o darei a vocês. Essa é a palavra de Moisés, quando responde ao seu sogro. E eu achei que esse versículo pode muito bem resumir toda a história que é contada para nós aqui no livro dos Números. Moisés está aqui, através dessa resposta, dizendo muita coisa. Primeiro ele está dizendo assim: olha, nós caminhamos. Parece uma coisa tão simples, mas não é simples. Moisés está dizendo: nós estamos dentro de um processo. Não chegamos lá. Nós estamos dentro de um processo. E esse processo tem um alvo, tem um objetivo. Qual é? A terra prometida. E ele termina dizendo assim: isto foi o Senhor que disse. Ou nós estamos dentro de um processo, temos um objetivo,
que foi estabelecido não por nós, mas por Deus. E nós vamos chegar lá. De que maneira que você percebe essa confiança? Quando Moisés disse que Deus disse que daria a vocês. Então Moisés diz assim, olha, nós não vamos chegar lá porque nós vamos conquistar. Nós vamos chegar lá porque Deus disse que seria nosso. Olha quanta coisa tem nessa resposta tão simples. Alguém que sabe o que está fazendo, alguém que sabe para onde está indo. Esse é o líder Moisés. Você fala assim, pastor, é interessante, mas eu diria para você, meu irmão, é mais do que interessante. Porque essa é uma lição de várias maneiras. É uma lição para nós líderes, é uma lição para nós enquanto crentes, que vivemos num mundo cheio de ondas, cheio de ideias, que as pessoas, que as coisas querem nos levar a todo momento para rumos diferentes. A viver de maneiras diferentes. Mas nós sabemos que nós estamos dentro de um processo e que nós temos um destino e que isso é plano de Deus, ou seja, nós não vamos ser levados por qualquer coisa. Nós temos uma missão aqui nesse mundo e nós sabemos para onde nós estamos indo. Isso faz toda a diferença na vida de um crente, na vida de uma pessoa. Tem muita gente perdida porque não tem resposta para essas perguntas. Não sabe o que está fazendo aqui, não sabe de onde veio, o que está fazendo aqui, não sabe para onde vai. Acha que a vida se resume em conquistar riquezas. Então trabalha, feito maluco, feito doido, para angariar riquezas. E depois não sabe o que faz com elas. Se não, apenas quer ter mais e mais. E isso nunca tem fim. Então, é muito interessante essa resposta. A gente poderia ficar aqui falando mais sobre ela, mas apenas uma introdução. Esse povo de Israel, que está a caminho, eles estão aqui já próximos à terra prometida. E não é a primeira vez que eles estão próximos da terra prometida. Não vamos esquecer disso. Eles já estiveram uma vez, há 40 anos atrás. Mas por causa da incredulidade, por causa da dúvida, da incredulidade, da rebeldia, eles não tomaram posse da terra prometida, a terra tão sonhada e tão esperada. Pelo contrário, foram disciplinados a andarem pelo deserto por mais 40 anos. E toda aquela geração que não creu morreria no deserto. Esse povo aqui, então, está caminhando rumo à terra prometida, mas ele sabe, muitos deles sabem, que antes de entrar lá vão morrer. Nós já conversamos um pouco sobre essa situação, um tanto constrangedora. Os pais estão caminhando com os filhos jovens, com a certeza assim, olha, nós temos um destino. Agora, meu filho, eu não vou entrar, mas você vai. Olha que coisa. Porque o pai morreria no deserto, mas o filho mais jovem não estava debaixo daquele juízo, ele entraria. É incrível isso, não é? Porque o texto não fala disso. Isso é uma interpretação que a gente pode ter, tranquila, sem nenhuma violação do texto. Esse é o sentimento que estava no coração daquele povo. E enquanto esse povo está caminhando por 40 anos, Deus está trabalhando na vida deles, que vão morrer no deserto. E Deus está trabalhando na vida dos mais jovens, para que não cometam o mesmo erro dos mais velhos e para que entrem na terra prometida e cumpram os propósitos de Deus. Muito bem. Mais uma vez, o capítulo 21, mais uma vez, nós já vimos isso algumas vezes,
está relatando para nós eventos que mostram para nós o extremo cuidado que Deus tem para com o seu povo. Nós falamos que estamos num processo, estamos rumo a um objetivo. E nesse processo, Deus está conosco, cuidando da nossa vida nos mínimos detalhes, nos ensinando, nos instruindo. Então, há basicamente 4 coisas que esse texto nos ensinam, que nós vamos destacar aqui. Tem tantas, mas nós vamos destacar 4 coisas. Do versículo 1 ao versículo 3, você percebe aqui que os israelitas estão enfrentando o seu primeiro conflito, ou a sua primeira batalha. Lembra que anteriormente eles enterraram Arão e Miriam. O luto durou 30 dias. Vencido esse luto, eles estão novamente a caminho. Assim também é a nossa vida, viu? Vencido o luto, a vida continua. Isso o texto nos ensina. Choraram, prantearam, que homem extraordinário esse Arão foi. Que homem extraordinário. Era difícil imaginar a nação de Israel sem Arão. Muito difícil. Por causa da firmeza, da fidelidade, da sabedoria de tanto tempo. Mas eles tinham que aprender que ninguém dura para sempre. Dura para sempre aqui nessa vida, né? Porque nós vamos durar para sempre na eternidade com Deus, mas aqui não. Por melhor que seja, por mais importante que seja. Ô, lição dura, hein, gente? Nós aprendermos, né? Lição dura. Mas é assim. Choramos, mas seguimos a vida. Amém? Mas nós vemos aqui então que esse povo está diante da sua primeira batalha. Que batalha é essa? O rei cananeu que habitava no Negueb, ouvindo que Israel vinha pelo caminho, pelejou contra Israel. Deixa eu falar uma coisa para vocês, se vocês ainda não perceberam. Ouvir que Israel vinha pelo caminho gerava temor no coração das nações. Então, quando o texto diz assim, que o rei cananeu ouviu, isso quer dizer o seguinte, olha, o coração dele se encheu de medo. Por quê? Porque ele conhecia a história desse povo. Ele sabia que esse povo era um povo diferente. E ele sabia que esse povo poderia querer conquistar as suas terras. Então o que ele faz? Ele vai e se adianta. Ele vai e se adianta. E é incrível que na primeira investida do rei cananeu ele obteve vitória. Você olhou aí o texto, o que o texto diz? Que ele pelejou e fez alguns cativos. Então, na primeira batalha, o povo de Israel perdeu. Primeira batalha, o povo de Israel perdeu. E qual foi a atitude do povo diante da derrota? Qual foi a atitude do povo diante da derrota? Qual é a nossa atitude diante da derrota? Não se esqueça que crente também perde. Cristão de verdade também perde. Não se esqueça disso. Por melhor que seja, uma hora você vai perder. Uma hora você vai amargar a derrota. Por melhor que você seja. E então, se prepare para ela. A gente é muito romântico às vezes. Acha que vai passar por essa vida
percorreu o deserto sem nenhuma derrota? Você tem uma derrota para contar? Tem uma derrota para contar? A gente não gosta de contar, a gente gosta de contar as prosas. Dificilmente alguém fala assim, eu desobedeci a Deus e tomei na cabeça, quebrei a cara, errei. Agora, o verdadeiro cristão tem um mais depois da derrota. Ele perde, mas ele tem um mais. E esse texto é um exemplo para nós. Nesse sentido, o povo de Israel é um exemplo para nós. Algumas vezes não é. Nesse sentido o que esse povo fez? Se revoltou contra Deus? Como eles muitas vezes fizeram? Não. Se voltaram para Deus. Essa é uma lição que tem muito crente que está muito tempo na igreja e não aprendeu. Ô irmão, você está meio sumido da igreja, o que aconteceu? Estou cheio de problema. Está dando tudo errado, pastor. Falou, aí você some da igreja? Eu estou cansado de falar isso para os crentes. Não, rapaz, mas agora que é a hora de você ir para a igreja. Pastor, está uma briga lá em casa. Esses dias um casal conversou comigo. Pastor, estamos desanimados de ir para a igreja. Eu falei, faz o seguinte, vocês vão brigado mesmo. Vai brigado. Ai, pastor, mas vai brigado. Qual o problema? Não precisa você ficar rindo para todo mundo, não. Senta lá do lado. Você está sentando junto? Não, pastor, também nem tanto. Então, senta junto. Mas não sai, não, da presença da igreja, porque aqui a chance de Deus abençoar e resolver esse problema é muito grande. Agora, se você afastar da comunhão da igreja, vai ser difícil, viu? Sabe por quê? Você vai ficar lá na sua casa, remoendo o problema e enchendo a sua cabeça de minhoca, e vendo novela, e vendo filme, e vendo uma punhada de coisa que não presta, que não vai te ajudar. Então vem para a igreja. Fica emburrado. Pastor, mas eu me sinto mal. Eu falei, fica sentindo mal na presença de Deus. O melhor lugar para você se sentir mal, meu irmão, é na presença de Deus. Eu não sei, irmãos, por que os crentes não entenderam isso ainda? O melhor lugar para se sentir mal é na presença de Deus. Ué, você acha que Deus pensa que você é 100%, que você nunca erra, que você é um cara maravilhoso e que Ele só aceita você quando você acerta? Não. Essa é uma das coisas que eu admiro no Davi, em Davi. Davi pisava na bola e corria para a presença de Deus e escrevia um salmo maravilhoso, né? Chorava, se humilhava, e Deus o exaltava depois. E dizia, esse é o homem segundo o meu coração. Não é porque ele nunca errou, não é porque ele nunca foi derrotado, mas é que ele sabia o que fazer depois da derrota. O clamor do crente, como o clamor da igreja, precede a manifestação de Deus. Vamos falar isso alto para a gente decorar? O clamor precede a manifestação. Se você se sentiu derrotado, fracassado, clama a Deus e espera que Deus vai manifestar o poder dele. Não tem nada mais que dá prazer ao nosso Deus do que o clamor da igreja, viu? Clamor significa um povo se humilhando na presença de Deus, um povo reconhecendo que precisa de Deus. Os israelitas parece que não estavam preparados para o primeiro ataque. Assim como nós muitas vezes vamos para as batalhas da vida despreparados. E eles foram capturados. Porém, os líderes voltaram-se imediatamente para Deus e pediram ajuda. E mais do que isso, eles fizeram um voto diante do Senhor. Parece um voto meio carnal. Qual que era o voto? Senhor, se o Senhor nos der vitória, nós vamos destruir o inimigo que não vai sobrar nada. Você pensa, pastor, que voto estranho, hein? Mas vamos entender esse voto? O que significa esse voto? Destruir totalmente significava consagrar
algo inteiramente ao Senhor, dedicar irremissivelmente. Levítico 27, 29, Deuteronômio fala sobre isso. Exterminando o povo e as suas cidades e dando todos os espólios a Deus. Foi isso o que Israel fez a Jericó, conforme Josué capítulo 6. E por ter tomado para si o que pertencia a Deus, Acã foi morto. Lembra dessa história? O que Acã fez? Quis ser mais esperto e separou alguns espólios dos inimigos, riquezas dos inimigos, e guardou na tenda dele. E Deus disse que não era para o povo se apoderar de nada. Tudo pertencia a Deus. Então foi isso que eles fizeram, um voto a Deus. E Deus deu a Israel a vitória sobre o inimigo, e o povo então cumpriu a sua promessa. Destruíram Arade e as outras cidades ligadas a ela, e deram um novo nome àquela região, Ormá, que significa destruição. Interessante os costumes. Eu gosto de observar os costumes, a cultura. O povo sempre fazia isso. Depois de uma grande vitória, eles mudavam o nome do lugar, ou às vezes fazia um altar, fazia alguma coisa que lembrasse a vitória. Por exemplo, lá em 1 Samuel fala que depois de uma vitória, eles ergueram um monte de pedras e disseram assim: até aqui o Senhor nos ajudou. Então, foi um memorial de vitória. Eu acho essas coisas bacanas. Outro costume deles era mudar o local de nome, ou mudar a pessoa de nome. A pessoa tinha uma experiência com Deus, ela mudava de nome. Então aqui, esse lugar, agora vai fazer o povo lembrar daquilo que Deus fez na vida deles depois de uma derrota. Eu gosto de pensar nisso depois de uma derrota. Clamei a Deus e Deus se manifestou na minha vida, na sua vida, e nos deu uma bênção especial. Que Deus maravilhoso, hein, gente? Que Deus maravilhoso. Então, em primeiro lugar, o que nós estamos aprendendo aqui, né? A relação que existe entre o clamor do povo e a manifestação do poder de Deus diante das batalhas da vida. Há uma relação direta, viu? Isso nos chama atenção sobre a oração, isso nos chama atenção sobre a nossa vida devocional, isso nos chama atenção sobre como nós resolvemos os nossos problemas. Hoje a gente tem problema, a gente corre para o psicólogo, corre para o remédio, corre para o médico. Nada de errado nisso, usar essas coisas. Mas, em primeiro lugar, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Qualquer problema, clame ao Senhor. Deus tem prazer em ouvir o nosso clamor e se manifestar na nossa vida de forma surpreendente. Se você está com um problema, seja ele qual for, joelho no chão e clama ao Senhor. Amém? Segunda coisa importante nesse texto, no verso 4 ao 9. Um dos textos mais interessantes da Bíblia, mais um deles, né? Tantos textos muito interessantes. Versículo 4 a 9. Eu vou ler. Então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou... O que os irmãos encontraram aí? Grave essa expressão. Tornou-se impaciente no caminho. É alguma coisa que nós não sabemos, né?
tornou-se impaciente no caminho. Deus está demorando demais chegar. Deus está demorando demais a resposta. Deus, até quando isso vai? Até quando a minha vida vai ser um deserto? Até quando, Senhor, essa luta vai persistir? O povo falou contra Deus e contra Moisés. Olha aonde a impaciência levou o povo. Primeiro falaram contra Deus, segundo contra Moisés. Agora, uma coisa nova no texto, hein, irmãos? O que o povo reclamou, hein? Uma coisa nova no texto. O que o povo reclamou aí, Vilma? Hã? É a primeira vez que eles reclamam, não é? Gente, todas as reclamações do povo foram isso. De novo, gente, até as frases são a mesma. Quarta-feira eu falei disso com os irmãos. Quando Moisés bateu na rocha, o que o povo disse para ele? Moisés, você nos trouxe do Egito para fazer morrer no deserto, morrer de fome, de sede. Você é o irresponsável. Agora aqui o texto diz que por causa da impaciência, eles não reclamaram só de Moisés, não, reclamaram de Deus e reclamaram de Moisés. Os ouvidos de Moisés já estavam calejados de ouvir essa ladainha. Isso virou uma ladainha. Era sempre a mesma coisa, dava para fazer uma música. As mesmas reclamações. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água? Irmãos, agora vejam que coisa. E a nossa alma tem o quê? Fastio de quê? Bom, então espera aí. Lê o texto direito. Eles estão reclamando que estão morrendo de fome, mas agora eles estão dizendo o quê? Nós estamos enjoados desse pão que Deus está mandando. Então o problema deles não era fome, não. Entendeu aí, Cássio? Eles enjoaram do cardápio de Deus. Boa. Sabe do que eles enjoaram? Como é que chama esse cardápio deles aqui? É o maná, que mais tarde o salmista diz que era o pão dos anjos que desceu do céu. O pão, a comida feita no céu, esse povo enjoou. E eles chegam a dizer que a alma deles estava enjoada do pão. Agora, vocês lembram como que era colhido o maná? Todos os dias, só para aquele dia. Será que esse povo estava enjoado do pão? Ou será que esse povo estava enjoado do jeito que recebia o pão? Irmãos, por isso que eu falo para vocês, não dá para a gente estudar esse texto sem se emocionar. Às vezes a gente ri, às vezes a gente chora, mas a gente fica encantado com a maneira, com a sabedoria de Deus. Por que tinha que recolher o pão todo dia? Isso era um treinamento de fé. Olha, é só para esse dia. E amanhã, vocês confiem em Deus que vai cair do mesmo jeito. Olha que lição extraordinária. Agora nós entendemos por que Jesus falou para os discípulos, por que vocês estão preocupados quanto a comer, quanto a vestir? É porque esse sempre foi o nosso problema. Sempre foi o problema daquele povo e sempre foi o nosso, infelizmente. Parece que o problema continua. Esse povo está cansado de depender de Deus. Amém, irmãos? Então o Senhor mandou o quê? Serpentes abrasadoras, misericórdia. E essas serpentes mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado,
porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, Moisés, para que tire de nós as serpentes. Ei, Moisés, hein? Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Prestem atenção no que Deus está dizendo. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Irmãos, dá para entender os caminhos de Deus? Vamos tentar? A manifestação da graça de Deus diante dos desafios do caminho. Qual era o desafio? Continuar dependendo de Deus. Continuar crendo que o pão cairia. Continuar crendo que teria água. Continuar crendo que Deus iria suprir as necessidades do povo. Essa frase inicial aí é de um comentarista e eu achei ela maravilhosa. A primeira vitória certamente animou os israelitas, mas na linguagem do profeta, uma coisa é subir com asas como águias, e outra bem diferente é caminhar e não se. O que isso quer dizer para nós? Deus concedeu ao povo uma vitória extraordinária, mas logo depois, a vida entrou na rotina de novo. Depender de Deus para comer e para beber. Porque pode ser que o povo tenha pensado assim, bom, nós estamos agora por cima, né? Porque nós ganhamos a batalha, cumprimos o nosso voto a Deus, agora é colocar a vida cristã em ponto morto e um abraço. Aí Deus falou, não é assim não. Continua de joelho, continua humilde. E a maior de todas as batalhas do povo, meus queridos irmãos, não eram os cananeus, não eram os adversários que estavam externos. A maior batalha era eles mesmos. E a nossa maior batalha também é onde, gente? Que é com a gente mesmo. Às vezes eu falo isso para os irmãos sabem disso, vocês com certeza já viram e falam isso. Nós temos essa mania lá do Éden, né? Essa síndrome de Adão. A gente responsabiliza os outros pelos problemas, né? Quando o problema está na gente mesmo. O problema estava no povo. A maior lição do deserto, o maior tratamento do deserto é esse, é no coração do povo. Essa é a grande universidade da vida. O palco para o agir de Deus é o nosso coração. Às vezes a gente quer que Deus faça tantas coisas ao nosso redor, quando Deus está mirando, é o nosso coração. Transformar nossa vida. Ah, Deus, como eu queria uma mulher mais abençoada e melhor. Ah, Deus, como eu queria um marido mais abençoado e melhor. Ah, Deus, como eu queria um emprego mais abençoado e melhor. Como eu queria uma igreja mais abençoada e melhor. E Deus continua, o marido continua cabeça dura, a mulher continua cabeça dura, a igreja continua fria. Até que a gente entenda o seguinte, meu filho, o problema é você aí. O problema é você. Enquanto você não mudar, as coisas ao seu redor não mudam. Com Deus é de dentro para fora. Como é difícil, né? Como é difícil. Então, queridos, o povo está aqui voltando à rotina e aprendendo sobre resistir
durante a corrida. Eles ficaram impacientes. Eles venceram a batalha, mas eles estavam correndo o risco de perder a guerra. A raiva e impaciência no coração do povo transbordou em palavras e atitudes duras contra o Senhor e contra Moisés. Nós já conhecemos essa história. Nas dificuldades da marcha diária, haviam se esquecido da promessa de Deus, de que entrariam na terra e que era sua herança, de que tomariam posse de Canaã, fazendo dela seu lar. Durante 40 anos, Deus havia dado a seu povo o sustento de que precisava, mas parece que o povo havia se acostumado tanto com as bênçãos que o detestavam e chamavam de pão imprestável. Algumas versões trazem essa expressão. O maná era muito mais do que o alimento diário. Aí nós já vamos fazer uma interpretação aí mais profunda do texto, desde o início. O maná é símbolo de Jesus Cristo, é tipo de Jesus Cristo. E existe uma matéria no campo da teologia que chama tipologia. São pessoas e eventos que são tipos de Cristo. Ou seja, aconteceram no Velho Testamento, mas que a sua semelhança aponta para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma forma de Deus preparar o povo para a chegada de Jesus. É por isso que Jesus é declarado lá em João capítulo 6 como pão do céu. Pão que desceu do céu, ou pão da vida. São expressões similares. Então o povo ia falar, nós conhecemos essa história do pão que caía do céu e matava a nossa fome. A diferença é que Jesus não veio apenas para matar a fome. Jesus não veio apenas para o povo de Israel. Jesus é a vida e ele veio para todo mundo. Mais uma vez, o povo havia sido testado e foram reprovados. A palavra de Deus é o pão do céu, do qual o povo deve se alimentar diariamente a fim de ser bem-sucedido em sua jornada. Também a Bíblia Sagrada diz que a palavra de Deus pode ser tomada também aqui comparativamente com o pão do céu. O julgamento veio imediatamente. Deus mandou serpentes venenosas. A palavra abrasadoras, que aparece no texto, significa queimando. Então, quando a serpente mordia, ela causava uma inflamação e uma dor, semelhante a um queimado. Imagina que terror que era isso, gente. E aqueles que eram picados morriam rapidamente. Deveria ser uma morte dolorosa. Nos fazendo lembrar, mais uma vez, que o salário do pecado é a morte. Versículo 7. O povo veio a Moisés e faz uma confissão. Isto é uma coisa nova, porque até então vocês vão perceber, nos outras vezes, que esse povo não havia mostrado se quebrantado em nenhuma hora. Quem orava pelo povo? Moisés, mas o povo não pedia. Moisés orava por livre iniciativa. Deus falou, Moisés, eu vou castigar o povo. Moisés entrava na brecha, intercedia, e Deus livrava o povo. Agora uma coisa diferente, o povo está pedindo a Moisés para interceder. Alguns comentaristas acham que aqui há sinais de que a nova geração está mais temente a Deus do que a geração anterior. E aqui fica uma interrogação, será? Será que a geração mais nova está mostrando quebrantamento
porque é a primeira vez que eles pedem a Moisés: Moisés, nós realmente pecamos, ora por nós, nós merecemos. Pois não, Gesiane? No Egito, a primeira geração, ela viveu no Egito e Deus ficou 400 anos sem falar com o povo, correto? Então, eles não tinham essa experiência, assim, não estou justificando, só fazendo essa leitura. Então, eles não tinham essa experiência com Deus cotidiana. Começaram a ter mesmo, e ver os milagres e manifestação depois que foram para o deserto. Já essa nova geração cresceu em meio a toda essa manifestação do poder de Deus. Então, provavelmente Não. isso, A primeira geração é a geração que ficou 40 anos no deserto e não entrou. É essa geração que eu me refiro. E a segunda geração ficou os outros 40. Então, a primeira geração, na verdade, ela pegou o Egito e pegou os 40 anos de manifestação de Deus. A segunda geração não conheceu o Egito, senão de ouvir falar. Então, ao mesmo tempo que você tem, assim, atenuantes, você tem agravantes para as duas gerações. Porque a geração anterior deveria ter sido mais quebrantada, porque conheceu os rigores do Egito. Mas não conhecia Deus, não tinha intimidade com Deus. Mas e os 40 anos? Eles peregrinaram 40 anos igual a essa geração. Mas eles, a experiência anterior era mais marcante, foram de geração em geração vivendo sem estar na presença de Deus. Pois é, essa é uma coisa questionável, porque Deus nunca deixou de se revelar. Ele não ficou em silêncio 400 anos? Não. Os 400 anos de silêncio é Foi o período antes de interbíblico. Uhum. É de Malaquias a Mateus. Mas Deus não ficou em silêncio um período antes da vinda de Moisés, do nascimento de Moisés? Não. Não? Não. O que você... esse foi o período do cativeiro, os 400 anos. E não significa que Deus não se manifestou ali. Nunca Deus deixou de se manifestar. Nem no período interbíblico. Quando fala de 400 anos em silêncio, você não tem registro das revelações de Deus. Aí, os teólogos dizem 400 anos que Deus não falou. Isso aí é maior. Deus nunca deixou de falar. Agora, você não tem registros com abundância na Bíblia. Isso não significa que Deus não falou. Até porque, não se esqueça de que quem acolheu Ído com Moisés? Nos costumes do povo de Israel. A mamãe dele. Entendeu? Então, houve revelação, havia culto. Agora, não era uma coisa da nação organizada. Era uma coisa que era feito em expressões muito simples. Porque eles estavam debaixo do cativeiro. Entendeu? Agora, mesmo que Deus não tivesse falado nos 400 anos, ele falou 40 no deserto. A geração mais nova não teve os 40 primeiros anos, só teve os 40 segundos. Você entendeu? Por isso que não dá para você equiparar. Porque a geração mais velha teve, além do Egito, que foi um período de escravidão, mas teve mais 40 depois. A geração mais nova teve o quê? Nem 40 quase. Porque quando eles nasceram, o povo estava debaixo de disciplina. E aí eles não viveram aquela realidade antes. Sim. Os pais tiveram, vamos dizer assim, dificuldade financeira, e a geração de hoje não tem tanta essa dificuldade financeira, né? Tem uma vida mais cômoda. E a gente percebe que os filhos, de certa forma, não entendem, não valorizam o ir para Deus, clamar a Deus, porque não passaram dificuldade. Já quem teve essa vida antes, faz isso porque ele conhece o que é a ausência, né? Se bem que, quando a gente fala
esses filhos de hoje, tem muita gente hoje que passa dificuldade. O que se fala dos países do primeiro mundo é que a riqueza foi um fator que gerou, ou que colaborou para a frieza espiritual. Não é isso que você está querendo dizer? Que a riqueza dos países do primeiro mundo colaborou para a frieza espiritual. É isso que você está dizendo. Né? Tem sentido. Agora, é uma coisa, né, gente? Interessante, né? E nós, no Brasil, querendo ser primeiro mundo. Afinal de contas, é bom ser primeiro mundo ou não? Nesse aspecto, a gente entende, né? Porque a dependência de Deus, né? Que Deus quer que sejamos dependentes dele, né? Ele ensina isso, né? Em toda a sua palavra. Quando a gente lê a peregrinação desse povo, isso é um tipo de vida para nós, é tipologia também, isso aí. Sem dúvida. Tudo. Começo ao fim. Dúvida. Aí nesse texto eu ia falar agora que ele erigiu uma torre e pôs uma serpente lá em cima, e quem olhasse para a serpente, lá em cima seria curado. Mas teria que ter essa ação aí, logo em seguida aí, ó. Não é? Teria que olhar. Que é a resposta da oração de Moisés. Moisés orou a pedido do povo, e Deus mandou ele fazer isso. Vai estar logo na sequência aí. Sem dúvida. Ele mandou fazer, constrói aí uma haste, ele chama de haste aí. Isso. Põe uma serpente de bronze lá em cima, e um tipo de Cristo aí, ó. Quem olhar para ela seria livre aí dessa doença e dessas serpentes aí, ó. Da morte. Da morte. Então essa peregrinação e essa dependência é um tipo de vida para nós, é um ensino de vida. Então, às vezes, a abundância de coisa tira a nossa dependência para nós, né? Bom, eu tenho muito, eu não sou mais dependente. Uhum. Tá bom, se eu tenho muito, não sou dependente, me afasto. Sim, o que eu estou levantando para vocês é o seguinte: isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem. Vamos parar de pedir a Deus, então, que nos abençoe. Vamos parar de pedir a Deus a abundância. É isso que eu quero que vocês pensem comigo. Mas aí é que entra a fidelidade. Que então, Deus conhece seus filhos. Então o problema nosso é a abundância? Não. É a obediência. Você está entendendo? Por isso que ele fala. Então você defende isso, que nós tenhamos uma vida nem que seja rica, nem... É isso que eu acho que nós temos que defender. Eu concordo com você. Deus guarda o meu coração. Se o Senhor me der muito, muito obrigado. Guarda o meu coração. Se o Senhor me der pouco, muito obrigado também, mas guarda o meu coração. Porque senão depois a gente é incoerente, não é? Tem alguém aqui orando por aumento de salário? Ou então não podemos, porque vai tirar a gente da bênção. Só que nós temos que... É legítimo abundar. É isso que eu estou querendo raciocinar com vocês. Porque eu entendi o que vocês estão querendo dizer. Eu só estou dizendo porque, às vezes, a gente persiste numa ideia e não pensa lá na frente no que nós estamos querendo. Né? Então, nós vamos dizer assim, o Júlio é rico. Ixi, está fora da bênção. Isso não é crente, não. Vai ser muito difícil ser crente. Não. O Honório é pobre. Não, esse cara ele tem chance de ser mais crente, que é pobre, não tem nada, depende de Deus, né? Tá certo. Tem nada a ver com ter ou não ter. Agora, porque o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: o ter pode ser um fator. Agora, o não ter também é a mesma força. Por que o povo está pecando? É porque tinha? É porque não tinha, então está pecando. E quando tinha, pecava também. Qual era o problema? O coração. Quando você lê Ageu, o que Ageu, o profeta Ageu, condena no povo? Pois vocês leem lá Ageu. Falou assim, vocês estão ricos, têm casas bonitas, e ele usa algumas expressões lá para dizer
Como que o povo se preocupava em cuidar da casa, eram casas torneadas. Ele usa uma expressão que me fugiu agora. Ele está querendo dizer, ó, vocês fazem casas caprichadas, mas vocês se esqueceram de Deus. Então lá Ageu está denunciando o quê? Olha, a fartura corrompeu o coração de vocês. Né? Então, aí, mas você vai para o deserto, o povo também está corrompido, porque não tem. Então o problema não é o ter ou não ter, o problema é o coração. Sim, pastor, mas eu entendo dentro do que a irmã colocou, salvo engano, acho que é Provérbios, né? Uhum. Diz que eu não seja pobre ao extremo, no sentido de que se eu ser muito pobre, eu vou te amaldiçoar, nem que eu seja rico a ponto de te esquecer de Deus. Então, assim, eu entendo que os extremos não são de Deus, né? O equilíbrio é de Deus. Então, eu entendo dessa forma. Essa abundância, ou seja, é dentro desse equilíbrio, não muito para um extremo, também não um pouco para outro extremo. Então ser rico não é de Deus. Então, é questionável. Embora a palavra advirta-nos que se você for rico, você corre um sério risco de não ser salvo, no sentido de que seu coração pode se contaminar com a riqueza. Não, a Bíblia não diz isso. Não, mas quando fala que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. A Bíblia fala que quando você coloca o coração na riqueza, então o problema não é a riqueza, é onde você põe o coração. Sim, não vamos inverter as coisas, porque senão nós estamos sendo incoerentes. Não, vem do coração, pastor, mas o fato de você ter uma grande riqueza, se você não tiver o coração em Deus, fatalmente você vai cair. E se você tiver uma grande pobreza? Eu entendo também. Se você não tiver em Deus, fatalmente você vai amaldiçoar a Deus, como diz o provérbio. E se você tiver um equilíbrio, não tiver muito e nem pouco, significa que você está livre da corrupção? Também não, você precisa de Deus. Então pronto, é isso que eu quero colocar as coisas. Porque senão a gente desvirtua. O problema não está nas coisas. Ou senão você vai taxar, ser rico é a maior furada. Hein? Maior furada é você colocar o coração na riqueza. A semana atrasada, teve um congresso em Curitiba, que eu gostaria muito de ter ido, mas não pude, e teve testemunhos de empresários. Um deles é um inglês, muito rico. E a obra missionária que esse homem realiza com o dinheiro dele é uma coisa extraordinária. E aí? Está errado? Você queria ser esse tipo de rico? O que esse homem nos ensina? E por isso ele estava dando a palestra. Ele usou a riqueza dele para Deus. É possível isso? Possível. Pois é, eu não estou entendendo o raciocínio de vocês. Vocês acham que é mais fácil ser crente, ser pobre, o pobre ser crente? Hã? Ah, é? Eu tenho minhas dúvidas disso aí que vocês estão dizendo. Eu acho que o problema não está nas coisas. A própria lição do texto ensina isso, meus irmãos. O povo não tinha e estava em pecado. Não, mas tem gente que está pensando assim. Isso não tem base bíblica. Não tem base. O que Deus condena não é a riqueza e nem a pobreza. A Bíblia diz que ele é dono da prata e do ouro. Riquezas vêm, eu leio isso todo domingo. Riquezas vêm de quê? Contigo está a força, o poder e as riquezas. Como é que isso vem do diabo? O problema é onde eu ponho o meu coração, gente.
Se eu tenho muito e ponho meu coração ali, eu estou lascado. Se eu tenho pouco e sou um cara amargurado e ressentido, porque Deus não me deu riqueza, eu estou perdido do mesmo jeito. Aquele jovem rico, né, pastor? Aham. Que ele tinha o seu coração nas riquezas. Ele conhecia os mandamentos do Senhor. Mas E Deus condenou, Jesus condenou a riqueza? Não. Condenou o quê? Ele condenou que o coração daquele moço estava posto sobre os interesses materiais. Sobre os interesses materiais. E ele não era prioridade os mandamentos, mas era riqueza. Portanto, quando ele falou, vende tudo que você tem e dá, entrega, vem e segue-me, ele entristeceu e saiu. Nós estamos vendo corrupção no Brasil, por exemplo, está bem na porta da nossa casa. É por quê? É porque as pessoas são ricas? Porque são gananciosas? E porque querem ter aquilo que Deus não deu para elas. Então a gente precisa colocar as coisas no devido lugar. Até porque, se a gente puder melhorar de vida, a gente quer melhorar. Então a gente está sendo incoerente. O mundo inteiro. A gente está falando do Brasil, porque é melhor a gente falar, começar da gente. Está na porta da casa. Vamos para frente. Depois, na conclusão, eu quero ver com vocês um pouco sobre essa ideia de Moisés ter, a direção de Deus para Moisés de ter levantado a serpente de bronze. Desculpe, não foi ideia de Moisés, foi a instrução de Deus a Moisés. Logo depois, o terceiro ponto, e Israel tem, no versículo 21, de 10 a 20, você tem aí o registro das jornadas do povo. E uma coisa diferente aconteceu aqui em relação às outras vezes. Dali, versículo 16. Dali partiram para Beer. Este é o poço do qual disse o Senhor a Moisés: ajunta o povo e lhe darei água. Então cantou Israel esse cântico. Então nós estamos vendo aqui um registro também que mostra uma coisa diferente. O Senhor conduziu o povo para o poço e deu água ao poço. E pela primeira vez esse povo cantou, ao invés de murmurar. Há dois registros de cânticos, um em Êxodo 15, na liderança de Miriam, quando atravessaram o mar, e este aqui. Então, por isso aqui, alguns comentaristas, ninguém faz disso uma doutrina, é apenas uma ideia. Parece que esse povo está finalmente aprendendo alguma coisa. Então, Deus conduziu esse povo e supriu as necessidades desse povo. E eles se regozijaram por Deus ter suprido as necessidades deles, e eles se alegraram em louvar pela sua bondade. Vamos para o ponto 4, porque senão a gente não conclui. Deus deu ao povo em seguida, do versículo 21 até o versículo 35, vitórias, mais duas vitórias extraordinárias. Deu vitória sobre os amorreus e vitória sobre Bazã, ou Baçã. Os israelitas chegaram no território dos amorreus, e esse povo era um povo perverso aos olhos de Deus. Em Gênesis 15, 16, Deus já havia falado profeticamente que enviaria juízo sobre essa nação. E então o povo de Deus, aqui na liderança de Moisés, vence os amorreus nessa batalha. Depois, em seguida, no verso 33 a 35, mais uma batalha. O rei de Baçã, Og, confrontou Israel. Moisés propôs aí uma saída diplomática, mas o rei não aceitou. E então o povo saiu à batalha. E Deus concedeu vitória a esse povo. Um destaque aqui,
é que o povo, nessas duas batalhas, seguiram rigorosamente as instruções de Deus em cada um dos ataques. Eles obedeceram às ordens de Deus e por isso alcançaram vitória. E aqui você compara essas duas batalhas em que eles obedeceram a Deus em todos os detalhes, com duas batalhas que Josué perdeu, porque não obedeceu os detalhes. Josué é um comandante ou um capitão muito bem sucedido, perdeu pouquíssimas batalhas, e as duas batalhas que ele perdeu porque não seguiu a estratégia de Deus. Conclusão. O texto de Levítico 21 nos ensina sobre vida cristã. Os irmãos já falaram isso aqui e nós repetimos. Para nós, como cristãos, precisamos entender que a vida torna-se uma escola. O salmista no Salmo 90, 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar significa isso. Aprenda com a vida, no qual aprendemos mais sobre Deus e sobre sua palavra, bem como sobre nós mesmos e sobre o quanto precisamos crescer. A vida também se torna um ginásio de esportes e um campo de batalha, em que devemos exercitar a nossa fé, desenvolver músculos espirituais fortes, a fim de correr na carreira e lutar na batalha. E Números capítulo 21 ilustra muito bem isso, como é a natureza da nossa vida. Batalha. E a todo momento é como se nós estivéssemos na escola, nós estamos aprendendo. Provas, estamos fazendo provas, às vezes aprovados, às vezes reprovados, mas para nós cristãos é sempre uma oportunidade de crescimento e de fortalecimento na fé. Até o último suspiro vai ser assim. Você já orou pedindo a Deus, Deus, tira as provas da minha vida? Não adianta você orar, porque até o fim da vida, essa não é a oração que Deus vai responder. É melhor a gente orar, Deus me ensina através das provas. Me faz mais forte diante de cada uma delas, porque até o último suspiro teremos provas. Termina uma, começa a outra. Não é verdade? A gente podia pensar em algumas provas da vida, né? Esses dias eu estava conversando com um casal. Ele estava dizendo, pastor, o senhor está tranquilo, né? Eu falei, por quê? Eu falei, o senhor já criou os meninos? Está tudo criado? Eu falei assim, você que pensa? Eu falei, não, o senhor tem uma filha que está morando, o filho já está independente. Eu falei, rapaz, você não sabe nada. Eu falei, é mesmo? Eu falei, eu pensei que os problemas diminuíam. Eu falei, não, cada fase tem novos problemas. Então a batalha, né, quando pequenos, e eu disse para ele, você vai olhar para trás e vai ver que você não tinha problema quando os meninos eram pequenos. E aí depois os filhos casam, formam os seus lares, você vê os netos, você pensa assim, estou livre dos problemas, tá? Tá nada. Aí você vai ver. Como é duro ser avó. Como é duro ser vô. Você fala assim, não, vovô só é uma boa. Vovô não chama a atenção dos meninos, vovô não faz aquilo, vovô é a vida tranquila, não é nada. Tem que receber o genro em casa, né, dona Selma? Tem que aguentar os genros, cada um diferente, não é da família. Tem que ficar calado quando a gente gostaria de tocar isso para fora de casa, que às vezes eles são mal educados, falam o que não deveria, né? Aí a gente fica calado por causa da filha que a gente ama. Não é por causa do genro, não, é por causa da filho. Né? E aí os netos vêm, bagunça a casa. Ixi, é difícil demais. Não é fácil. Então cada fase tem as suas etapas. Aí você pensa assim, não, pastor, quando vem a aposentadoria, vem a tranquilidade. Vem não. Não vem não.
Então a batalha é o resto da vida. Mas a gente vai aprendendo, né, irmãos? Essa é a vantagem de estar em Cristo Jesus. A gente vai aprendendo. Batalha, se não surgem as provas, É, se não vem o inimigo, batalhar não é batalha. é verdade. Essa é a vida. A maneira como tratamos a palavra de Deus no começo de cada dia revela se nos entregamos ou não ao Senhor. E se desejamos lhe obedecer. Gente, eu achei isso aqui maravilhoso. A gente está dizendo aqui que a vida é batalha, batalha, batalha. Parece que ser crente é um negócio chato, cansativo. Não. Se você aprender a se alimentar da palavra de Deus diariamente, tiver uma relação de amor e de dependência com a palavra de Deus, você enfrentará as batalhas de maneira diferente. Quando você fracassar, você sabe para onde ir. Quando você ganhar, você sabe também o que fazer. Agora, tudo isso depende de estar ligado à palavra. Né? Quando o salmista fala, ensina-nos a contar os nossos dias, ele diz em seguida, sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Sacia-nos de manhã. Ou seja, todos os dias pela manhã, abre a palavra e se alimente da bondade de Deus. Irmãos, a gente como pastor, às vezes fica chato de ficar repetindo isso tantas vezes. Mas todas as vezes que a gente abre a Bíblia para pregar e para ensinar, essa lição aparece. A nossa relação com a palavra de Deus. Talvez seja por isso que nós temos o Salmo 119, não sei quantos vocês já perceberam, o Salmo 119 inteiro fala sobre a palavra de Deus. Todos os versículos têm uma referência sobre a palavra de Deus. Todos, todos, todos. Decretos, juízos, princípios, preceitos, enfim, todos os versículos. E o salmista dizendo o quanto ele amava a palavra, o quanto ele amava os preceitos. Dizendo que a palavra era como mel, era como doce, como destilar dos favos, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então essa relação com o maná que cai do céu ou que vem do céu, que é a palavra, é fundamental para nós termos uma vida abençoada e bem-sucedida. Terceiro ponto da conclusão, a comparação entre a serpente de bronze no tempo de Moisés e a cruz de Cristo ajuda a compreender melhor o significado da graça de Deus na salvação. Por isso eu disse para os irmãos que esse é um dos textos mais interessantes da Bíblia. O que essa experiência nos ensina sobre graça, sobre salvação? Todos foram contaminados pelo pecado e um dia morrerão e enfrentarão o julgamento. Fazendo uma comparação, todos foram picados pela serpente abrasadora. Morrerão e enfrentarão o julgamento. Mas, aí vem o mais da graça. Se olharem para Cristo pela fé, Ele as salvará e lhes dará vida eterna. O ato de olhar para a serpente salvou muitas pessoas da morte física, mas o olhar para Cristo nos salva da morte eterna. Porque Moisés deveria fazer um modelo de uma serpente, justamente a criatura que estava causando a morte do povo? Eu fiz essa pergunta muitas vezes para esse texto. Por que Deus mandou fazer exatamente a imagem da serpente? Primeiro que a serpente está associada ao diabo desde o Éden. E agora aqui, as serpentes que picaram e que mataram o povo, Deus manda fazer. O símbolo da medicina, né? Hoje. Então, qual que é a interpretação teológica aí mais razoável e mais equilibrada sobre isso, né? Na cruz, Jesus tornou-se pecado por nós. Exatamente aquilo que condena as pessoas. E levou sobre o seu corpo aquilo que causa a morte espiritual. Amém? Os irmãos acharam interessante isso aí? Eu achei essa explicação boa dos teólogos.
Na cruz, Jesus era Salvador, santo e justo, mas ao mesmo tempo tornou-se pecado, que é aquilo que nos condenava. Moisés não escondeu a serpente, antes a colocou na haste e pôs num lugar onde todos pudessem vê-lo. O mesmo aconteceu com nosso Senhor, que foi crucificado publicamente, fora da cidade de Jerusalém, e aqueles que ouvem o Evangelho podem olhar para ele e ser salvos. A Bíblia diz em Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Moisés não fixou a haste no tabernáculo, nem no átrio do tabernáculo, pois ninguém é salvo por guardar a lei. A serpente suspensa era a única cura no acampamento, assim como Jesus é o único Salvador para os pecadores do mundo. Ninguém podia olhar para a serpente de bronze no lugar de outra pessoa. Cada pecador a caminho da morte deve fazer isso por si mesmo. Os irmãos viram aqui que o texto é bem claro aqui, quando Deus instruiu Moisés. Será que todo que mordido que a mirar viverá? Então cada israelita deveria tomar a decisão de, uma vez picado pela serpente, olhar. Ninguém podia fazer isso por ele. E aquele olhar significava confiança na ordem de Deus. A única salvação disponível era aquela que Deus, em sua graça, havia provido, e se a rejeitassem, morreriam. O pecado e a morte entraram no mundo por um olhar. E o único livramento do pecado e da morte eterna só pode ser contemplado com os olhos da fé. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra. Então, o olhar nesse sentido significa exercitar a fé. O único meio de ser salvo é pela fé. Os israelitas estavam à beira da morte. Talvez pudessem argumentar que somente olhar para aquela serpente era uma ideia ridícula, simples demais. Mas foi isso que Deus disse que deveriam fazer. E era somente assim que seriam salvos. E todos aqueles que obedeceram provaram dessa salvação. Agora você imagine a alegria no acampamento de Israel, quando se espalhou a notícia de que havia cura à disposição de todos. As únicas pessoas que não podiam ser libertas da morte eram aquelas que, por algum motivo, não estavam dispostas a olhar pela fé, ou aquelas que não sabiam que havia um remédio para elas. Isso nos chama a atenção sobre a importância e a urgência de nós pregarmos o Evangelho e transmitirmos as boas novas de que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E basta você olhar com fé. Haverá salvação para todas as pessoas. Que texto interessante, né, irmãos? A gente vê como que a Bíblia é maravilhosa. Um texto do Velho Testamento de Números parece um texto dos Evangelhos, cheio nos ensinando tanto sobre fé, sobre a graça de Deus. Que coisa maravilhosa. Eu acho interessante a ideia de que Deus não mandou erguer a serpente no templo. Porque talvez alguém pudesse associar, olha, o que salva mesmo é você ir no templo. Não é a serpente. Ou alguém podia dizer, o que salva mesmo é você ir lá no tabernáculo. Não, Deus na sua sabedoria mandou colocar a haste erguida de maneira que todos pudessem ver e fora desses símbolos, para que mais tarde o povo entendesse. Você comparando, porque a serpente tipifica a pessoa de Jesus. Nesse caso, a sim. haste pode ser a cruz também de Jesus. Aqui eu prefiro a ideia, eu acho que é mais correto você pensar que a haste colocou ela de modo visível e ao alcance de todos. Eu acho que isso é que significa o significado.
A cruz de Cristo, ela significa maldição e ela deu visibilidade a Cristo. Ou seja, ela tornou pública a morte. Então, essa é a interpretação mais correta. Não quer dizer que você pode fazer uma ligação direta com o madeiro da cruz. Mas a ligação que você pode fazer é que aquela haste tornou a serpente visível. E a cruz, é isso mesmo, a cruz, ela foi pública. A crucificação de Cristo não foi escondida, foi pública. E no alto do monte. Essa é a ideia. Sim. A maldição, o pecado. Jesus, aí, tanto a serpente como Jesus, né? A serpente simboliza a salvação e o pecado. Quando ela aponta para Jesus, ela representa a salvação. Quando ela aponta fora de Jesus, ela representa o pecado. As duas coisas num símbolo só. É interessantíssimo isso. O que eu acho mais tremendo aqui é o fato de que no Velho Testamento as pessoas são salvas porque olhavam pela fé. Maravilhoso isso, né? Deus não falou outra coisa, não exigiu outra coisa, não, olhe pela fé. Agora pensa bem, gente, que coisa individual. E pensa bem, gente, que desafio, porque era uma coisa ridícula. Não era? Pensa bem. Mas justo uma serpente? Não, mas foi Deus que mandou. Espera aí, eu estou quase morrendo aqui, com inflamação, com dor no corpo. Você quer dizer que pelo fato de eu olhar eu vou ser salvo? É. Tinha muita gente que dessa falou assim, não. Assim como hoje você vai evangelizar e você fala que crê em Jesus, tira você do inferno e leva para o céu, a pessoa fala, só isso? Não tem que fazer mais alguma coisa? A gente na evangelização pergunta às pessoas, por que você acha que vai ser salvo? Fala, não, porque eu sou uma boa pessoa, eu fiz o melhor que eu pude. Ou seja, só Jesus não basta. Eu tenho que entrar com alguma coisa. E Jesus falou que Deus falou, não, é só você olhar. Que bênção. O Evangelho no Velho Testamento.